Olá, 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 tudo bem, tudo bem? Como vai você? Que bom que você está aqui com a gente. Vamos para mais um conteúdo de matemática e hoje nós vamos falar sobre regra de 3 simples, tá bom? Como motivação, vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho aqui e vamos ver o que temos de notícia, tá bom? Preste atenção. Se A pode fazer uma casa em 6 dias e B em 10 dias, quanto tempo levará? Bom, esse aqui é o típico do problema que envolve grandezas, tá certo? Grandezas. E o que seriam grandezas? Seriam tudo aquilo que a gente pode medir, pode colocar uma unidade de medida junto, tá certo? Por exemplo, dias é uma unidade de grandeza que representa tempo, massa a gente pode medir em quilos e assim por diante, tá bom? Então grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, tá certo? Tendo em vista isso, tendo em vista essa motivação aqui, vamos dar uma olhadinha no seguinte esquema, tá bom? Regra de 3. O que é uma regra de 3? Regra de 3 envolve o quê? Uma conta que a gente faz com duas grandezas que elas podem estar relacionadas, direta ou indiretamente, tá certo? E o que significa isso? Significa que são tipos de relações em que a gente tem essas quantidades aumentando ou diminuindo e a gente pode ver o comportamento da outra quando ela aumenta ou diminui, tá certo? E para formar a regra de 3, a gente tem a presença de três valores que são conhecidos e a gente precisa calcular um valor de um quarto termo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha com atenção e ver como é que a gente pode fazer essa continha, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos definir grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Vamos verificar essa seguinte situação aqui. Um automóvel em 1 hora percorre 60 quilômetros, em 2 horas percorre 120 quilômetros, 3 horas percorre 180 quilômetros. Tudo bem? Interessante? Vamos colocar essas informações nessa tabelinha aqui, olha só que interessante. Nós temos tempo e distância, ok? Tempo e distância são duas grandezas. Tempos a gente está medindo em hora e distância nós estamos medindo em quilômetros, tá bom? Repara que o tempo ele vai aumentando. Olha só como se destaca na tabela. 1, 2, 3, ele também vai aumentando. E a distância, olha só como ela se comporta também. Ela também aumenta, olha só, 60, 120, 180. Tá bom? Por isso que a gente diz o seguinte, que as grandezas tempo e distância são diretamente proporcionais. Por quê? Porque quando aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Tá certo? É só você verificar aqui na tabelinha que elas vão aumentando, mas com uma regularidade. Ela não aumenta de qualquer jeito, ela aumenta com uma determinada regularidade que a gente pode prever, pode estimar. Tá bom? Então isso aqui é o que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Aumentando o valor de uma, a outra também aumenta. Ok? Agora vamos ver a outra definição. Grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Vamos pegar o mesmo automóvel, só que nós vamos imaginar o seguinte, ele faz uma trajetória entre duas cidades, tá certo? E olha só o que acontece. Em 1 hora faz com uma velocidade de 90 km por hora. 2 horas com velocidade de 45 km por hora. 3 horas faz com uma velocidade de 30 km por hora. Tá vendo? Já é uma situação distinta da anterior. Vamos colocar na tabelinha para analisar? Vamos lá, olha só. O tempo aumenta, olha só, 1, 2, 3, o tempo aumenta. Mas olha o que acontece com o valor da velocidade. Vai diminuindo. O tempo aumenta e a velocidade diminui. É só você pensar o seguinte, conforme o tempo vai passando, a velocidade do móvel entre uma cidade e outra vai diminuindo. Ele faz aquela distância 90 km em 1 hora, 45 km por hora leva 2 horas e 30 km por hora leva 3 horas. Tá certo? Então veja bem, enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Perfeito? Então a gente pode definir grandeza, tempo e velocidade como inversamente proporcionais. Tá bom? O que é que isso aqui significa? Significa o seguinte,
que quando uma aumenta, a outra diminui na mesma razão da primeira, tá certo? Repara que não é de qualquer forma que se diminui nesse caso, tá bom? Tem uma lei de formação também, respeita uma lei, ok? Bom, definindo esses dois conceitos de grandeza diretamente e inversamente proporcionais, agora a gente tem condições de trabalhar a regra de 3, tá certo? E o que é uma regra de 3? Nada mais é uma situação onde você tem o seguinte: 3 termos são conhecidos e a gente precisa achar o valor do quarto termo, tá bom? Então, como é esse procedimento e como é que a gente faz, tá bom? Presta atenção. Vamos pegar um probleminha típico com essa situação aqui, tá bom? Presta bem atenção que você com certeza vai compreender legal. Bom, vamos lá, você foi no Brás, foi comprar um tecido, tá certo? E pagou 5 metros de tecido por 200 cruzeiros. Perfeito? Ponto. Já está aqui uma chave do problema. A outra é a pergunta: quanto pagarei por 12 metros? Tá bom? Então veja bem, isso aqui é uma situação típica, tá certo? Não tem grande dificuldade de você compreender o seguinte: são duas grandezas que estão envolvidas. Quais são elas? Metros, que é o tecido, quantidade de tecido em metros, tá certo? E dinheiro, moeda. Okay? Então são duas grandezas que elas estão relacionadas de alguma forma. O que a gente precisa estabelecer para resolver esse problema? A gente precisa estabelecer o seguinte: uma estratégia. E a estratégia é exatamente o seguinte: acompanha aqui. Em primeiro lugar, você vai ter que formar uma primeira linha onde a gente vai colocar quem? As grandezas envolvidas. Por isso que é bom destacar no problema essas grandezas. Vamos lá verificar. Comprei 5 metros por 200 cruzeiros. Perfeito? Então veja bem. Metro é uma grandeza. Cruzeiro também é uma outra grandeza. Então o que é que você faz? Você destaca na primeira linha. Perfeito? Ótimo. Em seguida você tem que formar duas colunas. Referência a quem? As grandezas que você colocou aqui. Perfeito? Então olha só. Vamos começar aqui. Acompanhando essa segunda linha, o que nós temos? 5 metros de tecido, paguei 200 cruzeiros. Perfeito? Esse aqui é o dado do problema. Então você escreve aqui, ó, 5 metros de tecido, eu paguei 200 cruzeiros. Tudo bem? Essa aqui é a informação do problema. É sempre assim, sempre a primeira parte vem a informação do problema. A segunda parte agora é que vem o problema propriamente dito, só que ele vem estabelecido da seguinte forma: quanto pagarei por 12 metros? Quanto pagarei, que é o que a gente quer saber, qual o valor que eu vou pagar para 12 metros. Tudo bem? Tranquilo? Então, se você tiver calma e paciência para montar esse esqueminha, seu problema não vai ter grandes dificuldades para ser resolvido. Tudo bem? Muito bem. Aí você vai me perguntar qual o sentido dessas duas setas, por que elas estão aqui, tá certo? Qual a finalidade delas, né? Não é papo de índio nem nada, é apenas para facilitar a conta, para justificar essa armação de conta que você está vendo aqui. E como é que você procede? Você procede da seguinte forma: sempre na coluna, olha só, sempre na coluna que tiver o elemento desconhecido, sempre na coluna que estiver sendo pedido um valor, esse quarto valor, o que é que você estabelece? Essa seta sempre vem para baixo. Sempre assim, tá certo? Nem pense. A primeira providência que você tem que estabelecer é o seguinte: na coluna do problema você estabelece que a seta vem para baixo. Perfeito? Feito isso, como é que você me justifica o sentido dessa seta? Agora é que vem aquela pergunta que você precisa estabelecer com calma e com cuidado. Veja bem, você vai ter que fazer uma pergunta para verificar o quê? Qual o sentido dessa seta e qual a finalidade dela. Por que você vai fazer essa pergunta? Pelo seguinte: você vai definir se essas duas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá bom? Vai ficar claro pelo seguinte: olha só, você tem que fazer a seguinte pergunta: se com 5 metros eu pago 200 cruzeiros, quanto eu vou pagar por 12? Aí vem aquela pergunta: eu pagaria menos ou pagaria mais? Se com 5 eu pago 200, com 12 metros, qualquer balconista do Brás vai te responder que você vai pagar quanto? Você vai pagar mais.
Olha, então presta atenção. Aumentou o número de metros, aumenta o quê? O valor que você vai pagar. Tudo bem? Tá claro? Não é difícil de compreender, basta você perceber o seguinte. Se com 5 eu pago 200, se eu precisar pegar mais metros, se eu precisar comprar mais metros, eu vou pagar mais. Por isso que a setinha tem que ir no mesmo sentido. Agora observe o seguinte, se essa quantidade aumenta e esta quantidade também aumenta, lembra do que a gente acabou de ver? São grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque à medida que uma aumenta e a outra também aumentar, o que acontece? Elas estão aumentando no mesmo sentido. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que você justifica a setinha nesse sentido, concordando com essa aqui também. Tá bom? E por que você fez esse esquema aqui? Por que você elaborou esse pequeno quadrinho aqui? Qual é a importância de você fazer isso? Justamente para você poder montar sua continha desse lado. Para você montar o quê? Montar a sua proporção. Tá bom? E de que forma que você monta ela? Agora que vem interessante. De acordo com o sentido das setas que você colocou aqui. Foi por isso que você colocou elas. Para te auxiliar a montar essa continha. Perfeito? Qual o problema que você vai ter aqui? Praticamente está encerrado. É só você seguir o sentido e montar as frações. Tá bom? Então vamos lá. 5 está para 12. Você escreve aqui. 5 está para 12. É igual a 200 dividido por 20. 200 está para 20. É uma maneira de se ler, certo? Você pode ler assim. 5 está para 12, assim como 200 está para x, tá certo? Ok? Lembrando que só uma igualdade de duas frações, como é que você faz para resolver o valor de x? É simples. Fazer aquele produto cruzado que com certeza você já conhece. Olha lá. 5 vezes x é igual a 200 vezes 12. Tá bom? Para facilitar a sua vida, você pode traçar uma diagonal, tá certo? E seguir ela para fazer a montagem da sua equação desse lado aqui, tá certo? Fica até mais fácil de você conseguir montar, tá bom? Você não esquece nada e não perde nenhum número, tá bom? Olha lá, 5 vezes x é igual a 200 vezes 12, tá bom? A partir daqui é só fazer continha de tabuado, tá bom? Olha lá, 5 vezes x é igual a 2.400, x é igual a 2.400 dividido por 5, tá certo? X é igual a 480. Mas 480 o quê? Aí volta aqui na coluninha do seu problema e você vai verificar que é o quê? 480 cruzeiros. Tá bom? Então esse problema aqui é intuitivo, ele é tranquilo, ele não apresenta grandes dificuldades, uma vez que você percebe o seguinte, tá certo? O que está sendo colocado aqui é uma situação bem prática do cotidiano, que com certeza você conhece muito bem. Tá bom? Aumentando uma quantidade, aumentando a outra, grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Isso aqui não tem grandes dificuldades, com certeza você teve facilidade para assimilar, perfeito? Agora vamos ver o outro problema. Olha só, aqui precisa um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, tá certo? Observe o seguinte: com 8 pedreiros, podemos construir uma casa em 3 dias, certo? Você é um grande empreiteiro e está a cargo de fazer serviço. A pergunta que vem seguinte é essa: quantos dias levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? Tá certo? Então, você lendo o problema com atenção, de cara você já está vendo que você tem o quê? Quantas grandezas envolvidas aqui? 2, pedreiros e dias, tá certo? E como é que você procede à solução? Montando a nossa estratégia nesse cantinho aqui. Qual é o primeiro passo? Escrever a primeira linha. O que você escreve na primeira linha aqui? Exatamente as grandezas que estão envolvidas, tá bom? Quem são elas? Pedreiros, tá certo? E dias, tá? Você pode colocar tempo, pode colocar dias, tudo bem, não tem probleminha. Uma vez que você identifique direitinho quem são essas grandezas, tá ótimo demais, tá bom? Muito bem. Qual é o próximo passo agora? Definir a linha dos seus dados.
que é essa primeira linha aqui. Como é que você faz isso? Volta no problema e pega as informações. 8 pedreiros fazem uma casa em 3 dias. Tudo bem? Não tem dificuldade. Essa primeira linha aqui basicamente são os dados que você precisa trabalhar no começo. Ok? Agora, a próxima linha você precisa estabelecer quem? Os seus dados. Vamos lá consultar o problema? Quantos dias, X, tá certo? Quantidade desconhecida, levarão 6 pedreiros. Então, levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo trabalho. Tudo bem? Lembrando que é importante você colocar as informações direitinho nessa pequena tabelinha, nesse pequeno esqueminha aqui, porque se você colocar a informação errada, a tua conta vai sair com a informação errada também. Tá bom? Então, esse passo aqui, apesar de ser muito simples, precisa ter uma atençãozinha quando você estiver fazendo. Tranquilo? Muito bem. Agora vamos trabalhar as setas. Para a coluna dos problemas, olha só, que é o seu problema, não tem erro. Estabelece o seguinte: a seta sempre sentido do X, sempre sentido para baixo. Ó. Percebeu? Essa setinha aqui não tem problema nenhum. Imediatamente você já estabelece isso. Você já pega e coloca a setinha no sentido do X. Certo? Sempre assim? Sempre assim. Ok? Muito bem. Feito isso aqui, agora você vai comparar com a outra grandeza. Como é que você vai colocar a setinha na outra grandeza? Ok? Como é que você vai justificar o fato dela estar no sentido contrário? Da seguinte forma. Agora que vem aquela outra pergunta. De acordo com o que você analisou lá em cima, no problema anterior, o que é que você faz? Agora você faz essa pequena análise. Olha só. Se com 8 pedreiros eu faço uma casa, eu faço uma tarefa em 3 dias, se eu diminuir o número de pedreiros, ou seja, de 8 para 6, se eu baixar o número de pedreiros para 6, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para fazer essa casa? Deixa eu voltar a pergunta de novo. Olha só. Com 8 pedreiros, eu levo 3 dias para fazer uma casa. Se 2 deram o pinote e só ficou 6, quantos dias eu vou levar para fazer essa mesma casa? Mais dia ou menos dia? Tá certo? Não requer prática nem tão pouca habilidade. Qualquer empreiteiro que se preze vai dizer o seguinte: ora, vou levar mais tempo. Por quê? Vou levar mais tempo. Por quê? Porque diminuiu o número de pedreiros. Eram 8, caiu para 6. Então esses 6 aqui vão ter que fazer o trabalho dos outros 8. Portanto, vai levar o quê? Mais tempo. Diminuiu o número de pessoal trabalhando, portanto eu vou levar mais tempo. Tá claro? Percebeu? Por isso que você coloca a sua setinha nesse sentido. Olha só. Posição inversa. É inversa do sentido que você colocou essa. Por isso que a gente chama dessas duas grandezas de grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, o outro diminui. Tá certo? Você pode pensar o seguinte: é lógico que vai levar mais tempo porque tem menos gente trabalhando. Tudo bem? Você pode justificar desta maneira também. Ok? Agora veja bem, uma vez que você estabeleceu isso aqui, uma vez que você colocou essas setas aqui, parece papo de índio, setinha para baixo ou setinha para cima, na verdade elas vão te facilitar o que? A montagem dessa continha aqui. Tá certo? Dessa proporção. Então como é que você faz agora? Você faz da seguinte forma: olha só, sempre fazendo a leitura a partir da seta aqui, que tem um início aqui, ó. 6 está para 8, olha lá, 6 está para 8, ou 6 dividido por 8 é igual a 3 dividido por x. Tudo bem? Olha só, 6 está para 8, 6 está para 8, assim como 3 está para x. Tá vendo a importância desse esquema aqui? Se você fez essas setas aqui, foi para acompanhar o sentido delas quando você montar a sua conta. Certo? Senão não tem sentido você fazer essa seta aqui. Isso aqui não é para ficar enfeitando, isso aqui nem é arco e flecha não. É para você estabelecer em que sentido você vai montar suas frações aqui, para estabelecer a sua continha, tá certo? Isso é importante. Tá certo? Então, principalmente essa análise que você fizer aqui com essas grandezas, quando você montar esse quadro, quando você montar esse esqueminha, é para te ajudar a montar essa conta aqui. Percebeu? Então vamos lá, uma vez que você montou a sua igualdade de frações, que a gente chama de proporção, o que, é que você faz? Você estabelece uma diagonal aqui e aqui, para quê?
para você montar a sua continha aqui, olha, a sua equação do lado, tá bom? Então, só acompanhando as diagonais, olha só como é que fica fácil. 6 vezes x é igual 3 vezes 8. 3 vezes 8. Perfeito? Só armar direitinho aqui, uma vez que você montou sua equaçãozinha no primeiro grau. É tranquilo e fácil, não requer prática nem tão pouca habilidade. É uma conta de tabuada e você chega ao seguinte ponto. 6 vezes x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 6. X é igual a 4. 4 o quê? Volta aqui, olha. Olha a importância de você estabelecer as coisas certinhas. 4 o quê? 4 dias. Então a resposta é 4 dias. Tudo bem? Então é sempre importante você fazer essa análise para você não se perder. Tá bom? Uma vez que você estabeleceu direitinho aqui as informações, seguiu esse passo a passo direitinho, dificilmente você vai errar um problema, tá bom? Não é possível que você vai errar uma conta dessa. Por favor, não me mata de vergonha, tá certo? Você não vai ter todo esse trabalho para errar justamente numa conta como essa. E para fazer esse tipo de situação, o que você precisa fazer? Praticar muito exercício, tá bom? Ok? Bom, então olha só, eu agradeço a sua atenção, espero que tenha sido muito importante esse conteúdo, espero que te utilize muito, tá bom? E qualquer coisa, consulte aqui, olha, meu blog tem um material a mais que você pode também estar consultando e pode também estar estudando, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.